Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Metodologia da Pesquisa Científica. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos discutir um pouco sobre a metodologia da pesquisa científica. Então, a nossa aula tem como objetivos, primeiro, compreender o significado conceitual de metodologia científica. Posteriormente, iremos descrever os principais objetivos, funções e classificações da ciência. Diferenciar os métodos que formam as bases lógicas da investigação e, finalmente, explicar a estrutura científica no Brasil e os tipos de trabalhos científicos que são desenvolvidos dentro da pesquisa científica. Inicialmente, iremos conceituar metodologia científica. Então, por metodologia científica, compreendemos um conjunto de abordagens, técnicas e processos que a ciência se apropria, utiliza para formular e resolver problemas de aquisição objetiva de conhecimento. Então, a ciência, ela se propõe a analisar o contexto das organizações, das pessoas, o contexto da saúde pública e de todas as dimensões que envolvem a vida em sociedade, a vida humana em sociedade, e se propõe a identificar, formular para resolver esses problemas de forma que gerem contribuições para a manutenção da vida dentro de um contexto social. Então, a ciência, ela apresenta alguns objetivos e algumas funções. Dentre os objetivos da ciência, identificamos os de controlar, descrever, compreender, predizer para obter a melhoria da qualidade de vida intelectual e também a melhoria da qualidade de vida material dos indivíduos dentro de um contexto social. Quando falamos em controlar, existem variáveis da ciência que se propõem a controlar alguns fenômenos naturais ou fenômenos sociais, lógicos, a depender das áreas de atuação da ciência. Descrever é apresentar elementos descritivos sobre determinado tipo de conhecimento, determinado tipo de realidade. Compreender é analisar na prática e predizer quer dizer analisar de forma preditiva, ou seja, de forma a relacionar causas e efeitos, impactos de determinados tipos de variáveis em outras variáveis e assim fazer uma predição de comportamento. Por exemplo, no caso do coronavírus, se estudam determinados tipos de tratamentos paralelos, se estudam determinados tipos de elementos que podem constituir uma vacina ao vírus, estuda-se o efeito de medicamentos retrovirais para combater a ação, a evolução do vírus no organismo humano. Isso são formas de predição. Eu analiso determinado efeito a partir das suas causas. Quais são as relações de predição existentes entre determinados conjuntos de variáveis. Então, se dá dentro do objetivo da ciência também esse objetivo de predizer. E se busca sempre melhoria da qualidade de vida intelectual e também melhoria da qualidade de vida material
dos indivíduos, dos sujeitos, da vida em sociedade. São funções da ciência gerar novas descobertas, desenvolver novos produtos e também gerar melhoria da qualidade de vida. Porém, não é objetivo da ciência responder a todas as questões. Então, devemos fugir da falácia que um trabalho científico ele tem obrigação de resolver todos os problemas. Um trabalho científico, uma pesquisa científica, ela se propõe a descobrir, a estudar um determinado objeto e, a partir desse objeto de estudo, deixar determinados tipos de conclusão. Como já vimos, como já discutimos, todo e qualquer processo de construção de trabalhos de conhecimentos científicos, ele é passivo de limitações. Todo e qualquer trabalho científico ele precisa ter limitações. E a partir dessas limitações, são dessas lacunas teóricas, desses hiatos de pesquisa, é que irão surgir novas pesquisas, novas investigações. Então, é importante como em um nosso processo de construção, de iniciação à pesquisa científica, termos a consciência que não é objetivo da ciência responder todas as questões. A ciência, ela tem as suas classificações. Dentre as classificações da ciência, eu destaco duas principais, que são as ciências formais e as ciências factuais. As ciências formais, elas dão conta do estudo das ideias, como, por exemplo, a lógica e a matemática. Elas trabalham no campo da ideia, do pensamento racional, e é estruturado a partir daí ou a lógica matemática ou a lógica pura. As ciências factuais, elas se detêm a estudar os fatos. E existem dois grupos de fatos que destacamos: os fatos naturais e os fatos sociais. Dentre os fatos naturais, temos o estudo da física, o estudo da química e o estudo da biologia. Dentre as ciências sociais, que aí estamos chegando às fronteiras epistemológicas da administração, do marketing, dos estudos da organização, que tem como objeto de estudo as organizações e seus indivíduos, seus sujeitos, temos as ciências sociais. A sociologia, que é fronteira epistemológica, a economia, que é fronteira epistemológica da administração, as ciências políticas e temos a administração. Dentro da administração, temos as suas áreas, como o marketing, como o gerenciamento de pessoas, como o estudo das finanças, como o estudo da logística, da produção. Então, essas áreas, elas são áreas que estão dentro da administração, e a administração está dentro das ciências sociais, que é um dos segmentos da ciência por meio do estudo dos fatos. E isso é extremamente importante, porque nós, dentro das ciências sociais aplicadas, como estudiosos da administração, precisamos compreender a classificação das ciências e, dentre dessas classificações, qual é o campo de estudo, qual é o campo epistemológico que nós iremos estudar. No caso, estamos dentro dos estudos dos fatos e das ciências sociais. Dentro da ciência, existem os métodos que formam
a base lógica das investigações. Então, para iniciar uma pesquisa, eu tenho algumas formas de condução do pensamento, que são os métodos de estruturação da pesquisa. Vimos, quando estávamos trabalhando conceitos gerais de ciências, em aulas anteriores, que temos o método indutivo e o método dedutivo. E hoje eu apresento para vocês uma terceira forma, uma terceira lógica de investigação, que é o método hipotético dedutivo. Então vamos revisar o que é o método indutivo. Vamos lembrar um pouco do que é o método indutivo. Proposto por Galileu, o método dedutivo ele se propõe a trabalhar com a descoberta de princípios gerais a partir de conhecimentos particulares. Um determinado dia, o homem ele percebe que o objeto, quando é solto em uma determinada altura, ele vai cair, ele vai se chocar com o plano. E ao observar que esse objeto, ao ser jogado de uma determinada altura, vai exercer uma força sobre ele, os primeiros pensadores, eles partem de uma observação do campo e constroem uma teoria. O método dedutivo de Descartes, ele parte da aplicação de princípios gerais, de modelos já validados, de teorias já estruturadas para testar um caso particular. Então eu saio da teoria para o campo de pesquisa. E o método hipotético dedutivo, popperiano, Popper, ele desenvolve a sua lógica de investigação a partir da formulação de hipóteses. Eu tenho uma verdade, essa verdade é universal, mas eu preciso identificar se essa verdade ela é aplicável. Então, eu vou testar essa realidade a partir da proposição de hipóteses de pesquisa. Aí eu tenho o método hipotético dedutivo, no qual se deduz a solução do problema a partir do teste de hipótese. E eu vou testando aquele modelo até identificar se aquele modelo ele é válido, ele pode ser validado ou vai ser falseado. E quando um paradigma, quando uma teoria ela é falseada, ela perde a eficácia e eu faço uma nova proposição teórica para suprir aquela lacuna. E isso foi uma das contribuições de Popper. Então eu tenho o método indutivo, eu parto do campo e construo uma teoria. Eu tenho um método dedutivo que eu parto de princípios gerais e testo o caso particular. Eu parto de uma teoria para o campo. E eu tenho um método hipotético dedutivo que eu vou formular hipótese para deduzir uma solução de um determinado tipo de problema. Professor, em nível de graduação, nas pesquisas que nós iremos fazer em nossos cursos, qual é o tipo de método mais utilizado? Geralmente dentro das ciências sociais aplicadas, dentro dos estudos de administração, principalmente em nível lato sensu, que é um conceito que nós iremos ver um pouco mais à frente, utilizamos o método dedutivo ou o método hipotético dedutivo para fazer testes de hipótese e testar a validação de proposições teóricas ou, possivelmente, falseá-las. Vem o questionamento. Visto que a ciência, visto
quais são os campos da ciência, visto quais são os métodos de investigação, vocês podem me perguntar, e o que é o cientista? O cientista, no Brasil, é o profissional que passa por um processo de formação específico em nível de graduação, em nível de pós-graduação, estrito sensu, em mestrado e doutorado, que atua no desenvolver de pesquisas científicas, buscando atingir aqueles objetivos da ciência, que é gerar qualidade de vida intelectual e qualidade material para a sociedade. Então, iremos ver como se forma um cientista, o que faz um cientista e como podemos ter acesso à produção científica. Então, vamos lá. Primeiro, precisamos compreender o que é o sistema científico. Atualmente, no Brasil, o processo de formação em nível superior, ele inicia com a graduação, que é o nível de formação, é o primeiro nível de formação superior. Concluído a graduação, o sujeito que busca o processo de formação, ele pode optar por um processo de pós-graduação. 2 níveis de pós-graduação são especificamente em sentido lato, que são cursos de extensão que têm como objetivo gerar um tipo de prática, e são cursos de curta duração, com carga horária geralmente inferior a 360 horas. São cursos curtos. A pós-graduação, lato sensu, que são cursos de especializações ou MBAs, têm a equivalência em formação, são cursos superiores a 360 horas e são formações direcionadas ao exercício da prática profissional em áreas específicas do conhecimento. Nas respectivas áreas, muito provavelmente de graduação ou como complementar a graduação. O indivíduo ele conclui um curso de marketing e ele pode fazer uma especialização específica em pesquisa de mercado, no qual ele vai identificar uma carga horária para atuar como pesquisador de mercado dentro de organizações ou instituições de pesquisa. E o último nível de pós-graduação, que é em sentido estrito, são pós-graduações denominadas de estrito sensu, que buscam formação específica em nível de mestrado, o primeiro nível de formação, estrito sensu, com formação de professores, e em nível de doutorado, que forma o profissional dentro do sistema científico, aí sim, para atuar como pesquisador independente. Então, hoje no país, é reconhecido como pesquisador independente, ou seja, não precisa de um processo específico de orientação, porque ele conseguiu adquirir as competências necessárias para atuar no campo de pesquisa. São os profissionais que têm graduação e pós-graduação estrito sensu em nível de doutorado. Então, essa é uma rápida explicação do sistema científico no Brasil. Esse sistema, certo? Vamos rever aqui as etapas e detalhar um pouco mais para vocês. A extensão, ela tem o objetivo de aperfeiçoamento profissional rápido, ligado às demandas específicas do mercado. A graduação e a pós-graduação lato sensu é em nível de formação profissional e tem a finalidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos.
E, por fim, a pós-graduação em estrito sensu busca capacitação científica. Finalidade: geração de novos conhecimentos por meio da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. E principalmente hoje, aí um detalhe que eu destaco para vocês, temos pós-graduações estrito sensu, direcionada especificamente ao desenvolvimento e à inovação, que são programas de pós-graduações, mestrado e doutorados profissionais, e temos programas direcionados especificamente à formação de pesquisadores cientistas, que são os programas de mestrado e doutorado científico. Então, são as distinções desses programas estrito sensu. Dentro do processo acadêmico hoje no Brasil, existem trabalhos acadêmicos que são destinados a curso com característica lato sensu e cursos com características no sentido estrito sensu. Os cursos no sentido lato sensu, geralmente eles cobram trabalhos com características de trabalhos monográficos em cursos de graduação e na pós-graduação em níveis de especialização e aperfeiçoamento, podendo estar num formato mais ampliado de trabalho monográfico e também podendo estar em formato, e isso vai ser bem comum em cursos de especialização, em formato de papers, artigos científicos. No sentido estrito, os trabalhos em nível de pós-graduação estrito sensu, eles demandam uma maior profundidade, como em cursos de mestrado e doutorado. Para o mestrado, temos trabalhos com característica de dissertação e, em nível de doutorado, temos a tese. E a tese, ela tem uma prerrogativa de tratar um objeto de estudo inovador, de trazer uma contribuição, aí é uma obrigação de uma tese de doutorado, trazer uma contribuição inovadora para o processo de construção de conhecimento científico. Então, são basicamente as duas características de trabalho que vão estar presentes nos cursos lato ou estrito sensu. Um destaque para os cursos de graduação, temos esses trabalhos de monografia. E no curso de pós-graduação, em nível de especialização ou aperfeiçoamento, temos geralmente como trabalhos um artigo científico. Então, vamos em frente. Tipos de trabalho. Os trabalhos científicos, eles vão estar relacionados a textos que são elaborados segundo normas técnicas e metodológicas previamente estabelecidas. Primeiro ponto que eu queria destacar: porque o trabalho ele precisa atender a normas técnicas, devido ao rigor científico. Então ele precisa estar formatado, normalizado, de acordo com normas vigentes ou no Brasil, ou normas com características, com padrões mundiais. E deve seguir rigorosamente a orientações metodológicas, ou seja, deve ter um conjunto de técnicas de tipologia de estudos, técnicas de definição de população e amostra, técnica para eu ir a campo, fazer o processo de coleta de dados, sejam primários, sejam secundários, e por fim, técnicas que eu vou pegar esses dados coletados e esse caminho metodológico trilhado e que vai ser possível
formar conhecimento por meio de uma análise, seja uma análise mais quantitativa ou seja uma análise de características qualitativas. A partir do momento que eu emprego métodos e técnicas para desenvolver um trabalho científico, eu posso apresentar para vocês os tipos de trabalhos científicos. Então, como eu já tinha até falado anteriormente, eu tenho como trabalho científico o artigo científico, que é uma versão resumida, geralmente ele tem de 15 a 25 páginas, certo? E isso vai depender das regras editoriais, seja de um congresso, seja de um curso de pós-graduação, seja de uma revista científica, que vai definir essas características desse artigo científico. O segundo tipo de trabalho é o relatório técnico, que geralmente é utilizado para apresentar resultados de pesquisas desenvolvidas por agência de fomento, como a CAPES, o CNPq, o FINEP, ou algum tipo de prática profissional, por exemplo, um aluno do curso superior de administração, de marketing, de gestão pública, ele foi para uma organização, passou por um processo de estágio, e como é que ele vai apresentar essa prática profissional que tem um cunho mais prático? Por meio de um relatório técnico. Depois temos, em nível de graduação ou até pós-lato sensu também, a monografia, e em cursos estrito sensu, a dissertação, em cursos estrito em nível de mestrado e a tese em cursos estrito sensu em nível de doutorado. Então, são esses os tipos de trabalhos científicos que nós iremos apresentar de forma mais detalhada um pouco mais à frente. Então, os tipos de trabalho, o primeiro, monografia, vem do grego monos, que é só uma grafia, uma lógica de formulação de objeto, um único objeto de estudo, um único problema de pesquisa que vai ser estudado, analisado durante a realização do estudo científico e vai apresentar resultados ao final dele. Então, o estudo científico com tratamento escrito individual, aprofundamento restrito a um assunto específico, segundo Figueiredo e Souza, 2011. Então, esse é a monografia. O artigo científico. O artigo científico é um trabalho realizado a partir de uma teoria formulada, desenvolvida. O artigo científico ele pode nascer a partir do resultado de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, ou o pesquisador ele pode estruturar um artigo científico a partir de uma pesquisa desenvolvida sem necessariamente estar vinculado a um trabalho de conclusão de curso. Então, o objetivo do artigo científico é levar ao conhecimento do público interessado alguma ideia nova, alguma abordagem diferente de estudos realizados por um determinado tema. Geralmente, um artigo científico ele apresenta características inovadoras. Geralmente, um artigo científico ele apresenta uma contribuição, independente de vir a partir de um trabalho de conclusão de curso ou ser um objeto de estudo trabalhado em uma pesquisa independente por um pesquisador. Por exemplo, como é que um pesquisador ele comunica o resultado de uma pesquisa sobre Covid? Por meio de um artigo científico. Ele desenvolve um estudo, ele escreve por meio de uma versão resumida e ele submete o resultado desse trabalho
a um periódico, a um congresso científico, no qual, antes de ser publicado, ele vai passar por uma rigorosa avaliação por às cegas, por meio de pares, que são cientistas reconhecidos de renome, que formam o corpo editorial de determinado tipo de periódico científico, que são revistas que são publicadas periodicamente, que no Brasil, essas revistas elas são conceituadas por meio de um órgão chamado CAPES, que é um órgão que regulamenta a pós-graduação e a pesquisa científica em nível de pós-graduação no Brasil. E a CAPES ela desenvolveu um sistema de classificação denominado de Sistema Qualis, e ele atribui uma classificação para os artigos científicos. Hoje, a CAPES ela conceitua artigos científicos em padrões A, B, e o nível mais baixo é o padrão C. E nesses padrões existe uma estratificação, níveis de qualidade em cada padrão, sendo A os níveis mais altos e o C os níveis mais baixos de classificação. Para além da classificação no Brasil, internacionalmente, alguns órgãos de pesquisa estabelecem uma métrica que é denominada de fator de impacto, que quanto maior o fator de impacto, maior é o nível de qualidade do estudo e do artigo científico. Motivo pelo qual grandes revistas, grandes periódicos, eles têm um grande cuidado com o processo de avaliação de artigos científicos. Então, o próximo tipo de trabalho que nós iremos destacar é o relatório técnico. E esse relatório técnico, como eu já tinha falado, o objetivo dele é apresentar resultados de pesquisas científicas de característica mais técnica, tecnológica, com soluções factíveis, ou apresentar relatório de atividades profissionais, práticas profissionais de estudantes ou de profissionais que desenvolvem atividades dentro do campo técnico e tecnológico. Então, o relatório técnico foca em um contexto mais restrito, o qual deverá se apresentar por meio de soluções factíveis, mais práticas, pragmáticos, e definido como um produto de um trabalho de pesquisa aplicado ou produção técnica. No caso do IFRN, o relatório técnico ele é desenvolvido a partir de relatos de experiência, relatório de estágio, relatório de atividade profissional, de prática profissional efetiva pelos estudantes no processo de conclusão de curso. Mas para além da realidade do IFRN, o relatório técnico vai ser também uma forma de apresentar resultados de pesquisas por profissionais dentro do segmento profissional, técnico e tecnológico. Finalmente, chegando ao final da nossa aula de hoje, eu destaco uma frase de Leonardo da Vinci. Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo a certeza do seu destino. O método científico é uma forma de direcionar o pesquisador, independente do seu nível de formação, a resultados que podem ter a comprovação e o respaldo do método científico. Pessoal, chegamos ao fim da aula de hoje. Fica para vocês o nosso grande abraço. Leiam os materiais complementares e em breve nos encontraremos em uma próxima aula. Um abraço para todos
e até a próxima.